Bom dia, irmãos. Tá alto, não é? Não precisa de tanto, irmãos. Eu consigo falar alto aqui também. Que bom estar aqui mais essa manhã, né? Hoje nós vamos lá para Mateus. Abra aí, por favor, Mateus capítulo 5. Nós vamos começar a partir desse texto, irmãos. Hoje não vai ser uma mensagem expositiva no sentido de ficarmos apenas nesse texto, tá bom? Nós vamos dar uma caminhadinha hoje. Vamos ver o que eu consigo fazer nesses 40 minutos aqui, porque a minha intenção hoje, irmãos, é pensar um pouco numa série de coisas que nós temos feito aqui, né? Nós fizemos a viagem missionária, a capelania está na praça hoje, o pastor Neil também está em uma viagem missionária, nós podemos chamar assim. Isso tudo me fez pensar um pouco sobre a nossa missão. Afinal de contas, qual é a nossa missão? Então, Mateus capítulo 5 vai servir como uma plataforma para a gente pensar nessa manhã, os versos de 13 a versos 16. Encontramos? Alguns dos textos eu só vou citar, tá bom, irmãos? Não vai dar tempo da gente ficar indo neles pelo tempo mesmo, mas eu vou citá-los aqui. Eu até escrevi o versículo para dar tempo aqui. Então, a partir do verso 13 de Mateus capítulo 5, a Bíblia diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder numa cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Deus Santo, nós te louvamos, ó Deus, por mais essa manhã, pela liberdade que temos, ó Pai, de abrirmos as Escrituras e aprendermos dela. Clamamos a Ti que o Senhor possa falar aos nossos corações essa manhã, ó Deus, e que também na praça, quando a mensagem for pregada também, ó Pai, as pessoas possam ouvir sobre o sacrifício redentor do Teu Filho Jesus e se curvarem a Ti, ó Deus. Pedimos isso no nome poderoso do Seu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos. Junto com esse texto, irmãos, eu queria rapidamente ir para Lucas, capítulo 24, versos de 44 a 45. Eu penso que quando a gente vai falar desse texto de Mateus, é importante a gente olhar para esse texto também, para o meu objetivo dessa manhã. Lucas 24, de 44 a 45. E o texto diz: e disse-lhes: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. O que está acontecendo aqui, irmãos? Jesus, após a sua ressurreição, ele está conversando com seus discípulos ali, e ele vai falar acerca do Antigo Testamento. Ele vai trazer a ideia de que o Antigo Testamento, ele vem inteiramente falando acerca daquilo que iria acontecer em Jesus. Que o Antigo Testamento é uma figura daquilo que se realizaria, então, em Jesus Cristo. E o texto diz que ele começou a falar, e ele fala por meio de Moisés, da lei e dos profetas. É uma forma de dizer que ele está falando inteiramente por meio do Antigo Testamento. E Jesus vai dizer, então, que aquilo que vinha acontecendo no Antigo Testamento era uma figura daquilo que iria se realizar totalmente no ministério de Jesus. Pensando nisso, Oséias vai dizer para nós que o povo ele perece por falta de entendimento. E às vezes a nossa missão no povo de Deus, ela não é compreendida simplesmente porque a gente não entende qual é a nossa obrigação dentro da missão de Deus. Então a proposta hoje é falar um pouco sobre a nossa missão. E a gente acaba usando bastante essa terminologia. A gente diz: nós temos uma missão, a igreja tem uma missão. Mas é importantíssimo a gente entender que Deus tem uma missão. E a igreja está inserida nessa missão de Deus. Então a primeira coisa para a gente pensar hoje é que Deus tem uma missão e que a igreja e que nós como crentes estamos inseridos nessa missão que é de Deus. Que missão é essa?
Nós temos estudado Gênesis aqui, né? Foi uma proposta para a EBD, a gente começar por Gênesis, para que a gente ande nas Escrituras inteiras. E você sabe, você conhece a história, né? A gente tem visto isso. Deus cria tudo perfeitamente. Deus coloca um homem em uma posição elevada em relação ao restante da criatura, das criações. O homem cai. Quando ele cai, apesar da queda, Deus age de forma amorosa com o homem, né? A gente vê isso. Deus começa então, a partir da queda, a tornar todo o seu plano visível. Fica claro que Deus quer para a humanidade a partir da queda do homem. Fica demonstrado o amor de Deus pela humanidade através da queda do homem. Quando o homem cai, nós sabemos, Deus ele não se desespera. E, aliás, não há nada que a gente possa fazer ou deixar de fazer que vá surpreender a Deus e fazer com que Deus se desespere. Porque nós sabemos, Ele é o começo de todas as coisas, Ele é o conhecedor de todas as coisas. Então, mesmo Deus sabendo da queda, mesmo Deus sabendo de tudo que iria acontecer a partir da queda, ainda assim Ele decide criar-nos. Mais do que isso, 1 Pedro vai dizer, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, mas ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Mesmo antes da criação, mesmo antes de Deus criar o homem, ele sendo conhecedor de tudo que iria acontecer, o Filho, o plano eterno da salvação já estava desenhado. O perdão ele já ocorre ali. Então Deus, a partir da queda, a partir do momento em que o homem decide se afastar de Deus, ele começa a tornar o seu plano visível. E tem dois textos que vai nos ajudar a entender que plano é esse. Qual é esse plano que Deus tem para a humanidade? Qual é o plano que Deus tem para nós? Só um segundo, irmãos, que sem o outro microfone aqui fica mais difícil. Então, a partir de dois textos, a gente consegue ver qual é o plano de Deus para o seu povo. Eu não preciso citar, Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3, os irmãos sabem o que acontece ali, o chamado de Abraão. Deus vai até Abraão, Deus faz uma promessa para Abraão, Deus fala, Abraão, sai da sua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar onde eu estou te chamando, você terá uma grande família, e a partir dessa sua família, todas as famílias da terra serão abençoadas. E a partir desse texto, a gente já entende qual é a missão de Deus para com o seu povo. Ser abençoado, para poder abençoar o outro. E é interessante a gente pensar isso, porque muitos cristãos, eles pensam que servir a Deus é olhar para um Deus que está disposto a dar coisas, entregar coisas a Ele, e Deus acaba sendo esse gênio da lâmpada. Só que o primeiro chamado para aquele que viria a ser o povo de Deus sai da tua terra, sai da onde você tem raiz, e a sua descendência, o teu povo, será bênção para os outros povos, um povo criado para abençoar os outros. E é importante a gente pensar nisso, porque as nossas orações, às vezes, não refletem isso, né? É só você pensar, você ora mais pedindo a Deus, ou você ora mais agradecendo a Deus? Você ora mais se colocando à disposição de Deus ou tentando alcançar algo de Deus? Como que é essa tua relação na oração? Quando a gente olha para as Escrituras, né, quando a gente olha um exemplo para Moisés, quando ele vai lá e tem a sarça ardente, e ele ouve uma voz saindo da sarça ardente, e ele tira as sandálias, ele entende que ali é um lugar santo, ele entende isso porque ele consegue compreender que a voz que vem da sarça é a voz do próprio Deus. Quando ele está diante disso, diante de Deus ali, o que ele faz? Ele não tem coragem de pedir nada, ele simplesmente se coloca diante de Deus, e na verdade, irmãos, é Deus quem vai pedir algo dele. Deus tem que até insistir com ele, tem que falar, olha, Moisés, você precisa ir, tem um povo que eu quero libertar, eu quero te usar para libertar esse povo, você vai em meu nome, você vai pelo meu poder, eu vou contigo. Ele precisa insistir com Moisés, para que Moisés ouça aquilo que Deus quer dele. E Moisés pergunta, tá, mas eu vou em nome de quem? Ele diz, você vai em nome do eu sou, você vai em nome daquele que não há adjetivo suficiente que possa demonstrar o poder, a majestade, a glória.
Então Moisés resolve ir. E aqui já tem uma primeira aplicação para nós. Imagina que você estivesse diante de Deus. É claro, nós estamos diante de Deus hoje, mas pensa da pessoa de Deus visível. O que você pediria para Ele? Talvez você fosse fazer simplesmente um pedido para Ele. Mas talvez o que nós devêssemos fazer é: Deus, o que o Senhor quer de mim? É essa mudança. O que o Senhor deseja de mim? Onde o Senhor está trabalhando e como eu posso trabalhar em Teu nome? Esse é o primeiro exemplo. Um povo chamado para abençoar outros povos. Essa faz parte do nosso chamado enquanto povo de Deus. Outro exemplo é quando Deus congrega ali Israel, logo após a libertação do Egito, e Ele diz para o povo de Israel: olha, vocês serão reino de sacerdotes e nação santa. Reino de sacerdote, né, o que ele quer dizer isso? Era aqueles que estavam diante de Deus, representando o povo. Nação santa, uma nação separada, diferente, uma nação que ia servir de luz para os outros povos, que ia servir de padrão para os outros povos que estavam em volta. E aqui a gente tem outra característica daqueles que são o povo de Deus. Em primeiro lugar, um povo chamado para abençoar. Em segundo lugar, um povo chamado para ser padrão. Padrão para uma nação corrompida, padrão para o mundo que está em trevas, um povo chamado para ser um farol, para aqueles que estão nas trevas olham e reconhecem o próprio Deus. Então, de onde a história vem, irmãos? Para onde a história está indo? De Gênesis, a gente brinca até Apocalipse, Deus tem apenas uma missão: mostrar, espalhar a sua glória. É isso que Deus quer. E aí eu tenho insistido bastante isso no Jardim das Fontes, é o que é glória, é o que é a glória de Deus. É comum a gente usar isso, né? A gente tem um linguajar de crente. Você percebe, às vezes você vai conversar com alguém, aí você está conversando ali, você começa: não, porque Jesus é a minha expiação, porque Ele é a minha redenção. E as pessoas têm dificuldade de entender esses termos. E a gente fala bastante, né, que nós devemos glorificar a Deus. Mas o que é glória, irmãos? Quando a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, fala de glória, ela está falando de peso, de reputação. Ela está falando da forma como Deus quer ser apresentado ao mundo. Ela não está falando da forma com que as pessoas acham que Deus é, ou acham que quem é Deus, não, mas é da sua reputação, do seu peso, da forma como as pessoas deveriam entender quem é Deus. Isso é glória. Então, desde o começo, lá em Gênesis, até o final, Deus tem uma missão: espalhar a sua glória por esse mundo, a tua reputação. Não aquilo que os homens pensam que sabem dele, mas a manifestação de quem ele de fato é. E como é que ele faz isso? Deus pega, cria um homem, a sua imagem e semelhança, não é isso? Cria um homem, a sua imagem e semelhança, e dá uma ordem: sejam fecundos, tenham filhos, encham a terra, se espalhem por toda a terra. O que Deus quer fazer a partir dessa ordem? Espalhar a sua pessoa, a sua glória, por toda a terra. Por isso que Ele cria um homem, a sua imagem e semelhança, e pede para que se espalhem por todo o mundo. Como imagem e semelhança, um povo que reflete a pessoa do próprio Deus, que espalha a glória de Deus. Salmos 96, versos de 1 a 3, uma linda canção, vai falar sobre isso. Salmos 96, versos de 1 a 3. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Percebe o que o salmista está falando aqui? Anunciai entre todos os povos a sua glória. Compreender isso é fundamental, irmãos. Deus nos criou com um objetivo claro, para que a gente possa anunciar a glória dele, a sua reputação, a sua fama, o seu peso por todo o mundo. De maneira que Paulo vai dizer, não precisa abrir, mas lá em Coríntios 15, que todo mundo que vive para si mesmo,
sem levar em consideração a morte e a ressurreição de Cristo, vive de uma forma desesperançosa, é uma pessoa digna de pena, porque vive pensando nas coisas que são de baixo, naquilo que se corrompe, naquilo que acaba, naquilo que será substituído em breve por algo que é incorruptível. Então, se nós não entendemos o propósito da nossa missão de espalhar a glória de Deus, nós viveremos somente para nós mesmos. E quem vive assim é digno de pena. Se nós não entendemos, irmãos, que nós estamos nesse mundo, não para colecionar coisas, não para colecionar troféus, não para acumular bens, se a gente não entender isso, a gente é digno de pena. Não faz sentido o homem buscar glória para si. Quando você vai no velório e no enterro, isso fica bem claro para você. Você percebe como a vida, de fato, ela passa rápido, e você começa a meditar sobre sua vida, e você percebe qual é o sentido de juntarmos glória para nós. E o pecado nada mais é, irmãos, do que a gente deixar de dar glória a Deus. É o homem buscando a sua própria glória. É por isso que não faz sentido nenhum um homem buscar glória para si. E aí, diante da nossa missão de espalhar a glória de Deus, você já percebeu que aquilo que faz você feliz, não é quando você ganha algo, por exemplo? Nós fomos para a viagem missionária, e quem vai para a viagem missionária sabe, é trabalho o tempo todo. E é trabalho em prol do outro, você percebe isso. Você não fica feliz se alguém fizer um prato de comida para você. Você fica feliz de fazer para alguém. Você não fica feliz de ser o primeiro da fila, você sabe que você tem que correr para ir para a EBF, mas é legal quando a gente pega e deixa as irmãs que cozinham ir primeiro, por exemplo. Porque a gente tem esse contentamento maior quando a gente faz algo pelo outro. Por quê? Porque nós fomos criados dessa maneira. Nós fomos criados para fim de abençoar o outro. É por isso que isso acontece, porque esse é o objetivo da criação. A gente se sente pleno quando a gente faz algo pelo outro. A gente se sente pleno quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente vai consolar alguém, e a gente vai cuidar de alguém, e a gente vai alimentar alguém. Isso traz satisfação para nós. Por quê? Porque nós fomos criados para isso. Todas as vezes que nós fazemos algo bom, todas as vezes que a humanidade, ainda que aqueles que não conhecem a Cristo, eles fazem algo bom, eles estão refletindo a imagem e semelhança daquilo que Deus colocou neles. Porque nós fomos criados para isso. Então, todas as vezes que você me vê gritando com alguém, maltratando alguém, eu espero que isso nunca aconteça, mas machucando alguém, sendo indiferente a alguém, todas as vezes esse sou eu mesmo. Mas quando você me vê abençoando, cuidando, aconselhando, amando, é Cristo em mim. É o motivo da criação sendo cumprido em mim. É por isso que Jesus vai dizer, sem mim nada podeis fazer. É por isso que ele diz isso. Tiago vai dizer também, Tiago 1,17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Ou seja, se você é capaz de fazer algo bom, se você é capaz de fazer algo legal, bacana para outra pessoa, isso não é algo seu, mas é o próprio Deus que deixou isso como uma marca em você, para que você reflita a bondade e o amor dele. É normal, né? Quando eu estou assistindo TV com meu pai, eu tenho essa oportunidade lá na casa do meu pai, e meu pai, ele não é cristão, tá, irmãos? Meu pai, ele veio na igreja, acho que aqui 2 ou 3 vezes, né? E a gente está assistindo, e aí e ele fica o dia inteiro assistindo aqueles programas, sabe? Que só tem morte, bandido e sei lá, esses programas sensacionalistas que a gente vê, fica o dia vendo aquilo, e a frase dele sempre é, está faltando Deus, né? Porque as pessoas percebem isso, que a falta do referencial, a falta de Deus, o oposto da missão de Deus, é exatamente esse caos que a gente muitas vezes vê. Por isso o que Deus faz? Ele nos cria a sua imagem e semelhança, nos manda espalhar pelo mundo, a fim de que a sua glória seja reconhecida. Qual é a missão do povo de Deus, irmãos? Qual é a missão da igreja, que é o povo de Deus? É apresentar esse Deus maravilhoso. De novo, não precisa ler, mas o texto de Efésios 2, de 8 a 10 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus,
não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Percebe? Salvos pela graça, não fizemos nada, mas criados com um objetivo, com um bom caminho, uma boa obra, para que a gente ande nela. Até isso, irmãos, tudo aquilo que a gente faz de bom, tudo aquilo que a gente produz de bondade nesse mundo, é porque Deus criou um caminho de boas obras, para que nós andássemos nele. E é incrível pensar nisso. Isso faz com que a gente pense um pouco mais na nossa razão de existir, no motivo da gente existir, né? Talvez você até pense, poxa, mas isso parece tão abstrato, né? Eu até entendo que o Antigo Testamento fala bastante de Jesus, eu até entendo que há essa ideia na cabeça de Deus, de que a gente ande nesse caminho de boas obras, mas eu olho ao redor, eu só vejo tristeza, dor, sofrimento, isso não cabe na minha cabeça. Onde está a ação de Deus nisso? E a ação de Deus nisso, irmãos, é na missão de Jesus. Qual é a missão de Jesus? A mesma missão de Deus. João capítulo 1, e aí vamos comigo para a gente ler junto esse. João capítulo 1, versos de 1 a 3, conhecidíssimo. Essa é a ação de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem é esse Verbo, irmãos? Não é uma ideia de Deus, não é um conceito, não é apenas uma ideia abstrata, mas é de fato uma ação, porque o verso 14, do mesmo capítulo 1, ele diz que o Verbo se fez carne, uma ação de Deus. Essa ideia que Deus tem de fazer com que o homem mostre a sua glória ao mundo, não é algo que fica só na cabeça de Deus, mas isso é demonstrado em ação, no fato de que Deus se faz homem. Deus toma corpo humano e vem a esse mundo a fim de nos mostrar como é andar nos caminhos de Deus, como é cumprir aquilo que o Antigo Testamento vinha falando. A gente vê isso em Cristo. Nós vemos a missão de Deus sendo cumprida em Cristo. Em Jesus nós vemos o próprio Deus encarnado. Quando a Bíblia diz, no verso 14, que Deus habitou entre nós, essa ideia aqui, até o pastor Neil ele falou recentemente, a ideia de habitou em nós aqui é a ideia de tabernáculo. É o mesmo que dizer que Deus tabernaculou entre nós. Vocês lembram da figura do tabernáculo no Antigo Testamento? Era montado a tenda, quando o povo se movia, eles paravam, montavam a tenda, Deus descia por meio da tua glória, Israel era congregado ali. O problema disso é que quando Israel se movia, eles tinham que desmontar a tenda, andar e montar de novo e começar todo o ritual novamente. Mas agora, a partir de João, ele está nos ensinando que Deus tabernaculou, ou seja, Deus mudou de endereço. Agora o Deus mora em nós por meio do Espírito Santo. É essa a ideia que ele está trazendo aqui para nós, que agora a presença de Deus não é mais uma presença que vai e volta, mas é uma presença que fica em nós, que está em nós. Isso se cumpre, fica bem claro lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo ele desce sobre o povo de Deus. E é por isso que em João capítulo 8, também não precisa abrir, lá na festa dos tabernáculos, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo ele viria e que de nós fluiria rios de águas vivas. Ou seja, porque o Espírito Santo não é algo que só fica dentro da gente, mas é algo que vai além da gente, é algo que extrapola, algo que é percebido por quem está do nosso lado. Essa é a ideia da missão de Deus. Começa antes mesmo da queda do homem, antes mesmo do homem cair. Deus já tinha esse plano desenhadinho, onde nós seríamos alvos desse amor, onde Ele faria habitação em nós. E Deus se comunica conosco. E como é que Ele faz isso? Jesus, Ele é esse idioma de Deus. Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 3. Podem abrir esse.
Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 3, outro texto conhecidíssimo. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra na majestade nas alturas. O que Jesus encarnado é, irmãos? A glória do próprio Deus. Lembra a missão? Tornar Deus conhecido, tornar a glória de Deus vista por todo mundo, a partir de um povo, e aí então a partir de Jesus, como aquele que é a encarnação da sua glória. E isso é maravilhoso, porque quando Deus decide encarnar, e de novo, decide fazer com que a sua glória seja espalhada, o que Ele faz, Ele escolhe 12 homens para andar com Ele. 12 homens que eu tenho certeza que se você fosse montar até um time de futebol, você não escolheria. Porque a gente sempre quer os melhores, não tem jeito, irmãos. 12 homens. Não consigo imaginar nenhum de nós escolhendo Simão, o zelote, ou seja, um militante armado. Você não chamaria um fiscal da Receita Federal para o seu time, você não chamaria Mateus. Judas, alguém ia querer no time aqui? Não ia querer. Mas aí vem Jesus e chama essas pessoas, gente ruim, gente desqualificada, e Jesus chama esses 12. Por quê? Porque Jesus tem uma missão. Jesus tem uma missão. E Ele quer que essa missão seja compreendida. Ele exige que nós compreendamos essa lição. A tal ponto de um dia Ele olhar para os seus discípulos ali, e Ele dizer para eles, lá em Mateus 16, olha, quem vocês dizem que eu sou? Ou quem estão dizendo que eu sou? Ah, Jesus, estão dizendo que você é João Batista. Estão dizendo que você é Eliseu. Não, para com tudo isso. Quem vocês dizem que eu sou? Ah, levanta Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para ele e fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. E o verso 18 vai dizer, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, querendo continuar essa missão de Deus, de espalhar a glória de Deus pelo mundo, Ele então fala acerca da igreja. E sobre quem essa igreja ia ser edificada, sobre a pessoa de Pedro? Obviamente que não, sobre o próprio Cristo. O que Ele está dizendo ali? Ele está dizendo, olha, muito bem Pedro, você é Cefas, você é Petros, você é pedrinha, mas sobre esta rocha, sobre essa pedra, eu vou edificar a minha igreja. Sobre essa sua declaração de que eu sou o Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja. O que Jesus faz, Ele dá continuidade àquela que era a missão de Deus. E uma forma dele fazer isso é constituindo a igreja. É a igreja que dá continuidade a essa que é a missão de Deus. Espalhar a glória de Deus por todo o mundo. E isso é feito porque o próprio Jesus é aquele que é a base, aquilo que é a coisa mais sólida que nós temos para estarmos seguros, onde a igreja foi construída, o próprio Senhor Jesus. O texto ele diz, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E sabe qual é a expressão que aparece aqui como igreja? Eclesia, ou seja, literalmente no grego, irmãos, literalmente, chamados para fora. O que é a igreja, então? É um povo chamado para quem é de fora. Lembra? Chamado para abençoar os outros. Chamados, aqueles que foram abençoados, chamados agora para abençoar o outro. A igreja é um farol, irmãos. E você já percebeu que um farol, ele não dá luz para ele mesmo, certo? Quando um navegante está perdido ali, ele busca o farol, não porque ele quer ir até o farol, mas porque ele quer uma direção para o caminho dele. A igreja é isso. Nós não somos a luz, sabe? Mas nós demonstramos aquele que é a luz.
nós apontamos o caminho, nós não somos o caminho, mas nós apontamos para aquele que é o caminho, para o próprio Senhor Jesus. Nós apontamos isso para o mundo que é incapaz de responder o que é a vida. Um mundo cheio de pessoas perdidas, que se você bater um papo com o teu colega e falar, tá bom, mas o que é a vida? Ele não sabe te responder, ele está perdido. E a igreja vem como esse agente de Deus, que é capaz de mostrar o caminho, de dizer, não, você só vai encontrar vida se você olhar para Cristo. É para isso que a igreja vem. Por isso que o verdadeiro sentido das nossas vidas é olhar para Deus e não dizer, Senhor, eu preciso disso, eu quero aquilo, eu necessito disso. Não, mas é olhar para Deus e dizer, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, dentro da sua missão, onde eu me encaixo? Dentro daquilo que o Senhor está fazendo nesse mundo, como é que eu posso ser útil? O que o Senhor quer de mim? Eu entendo que eu fui criado para espalhar a Tua glória, para ser bênção, mas como é que eu faço isso, Deus? Me mostre o caminho. Esse é o sentido da vida. É por isso que Deus chama um povo, é por isso que Ele chama a igreja, é por isso que Ele chama você e eu. Você já percebeu, irmãos, que aquilo que te angustia não são as coisas relacionadas à eternidade? Aquilo que tira teu sono, por exemplo, né, você que é crente, você não perde o sono pensando, como vai ser o céu? Será que Deus vai manter a sua promessa? Isso não tira o sono de você. O que tira o nosso sono é as coisas que fazem parte dessa vida. Aquelas coisas que vão acabar, as coisas que serão substituídas, né? Aquilo que Salomão vai chamar de vaidade. É isso que tira o nosso sono. As coisas que são eternas não tiram o nosso sono. Por quê? Porque nós fomos criados com esse senso de eternidade dentro da gente. Isso é normal para a gente, saber que quando nós fecharmos os nossos olhos, nós estamos seguros. Mas por que Mateus 5? Falei, comecei em Mateus 5, né? E aí vocês conhecem o pastor Neil falou para a gente recentemente, ele disse que não gosta de pregador, que começa o texto, abandona o texto e nunca mais volta para o texto. Então eu quero voltar para Mateus, obviamente, Mateus capítulo 5, a gente volta para onde a gente começou, porque eu entendo que Jesus está fazendo, a partir de Mateus capítulo 5, é mostrando qual é a missão de Deus. Por isso que eu precisei antes fazer aqui uma teologia bíblica, olhando para tudo aquilo que veio antes, para então explicar Mateus capítulo 5. E assim, aqui eu pretendo ser bem rápido, irmãos. O que Jesus está falando aqui? Verso 13, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Se você não acompanhar, é Mateus capítulo 5, verso 13. A igreja, irmãos, é esse sal que salga, a igreja é essa luz que ilumina, a igreja deve ser aquela igreja que é um referencial na sua comunidade. Quando Jesus ele diz, olha, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu, o que ele está falando? Que a igreja é o cumprimento dessa missão de Deus, de espalhar a glória de Deus por esse mundo. Então a igreja é esse referencial, a igreja é esse lugar que abençoa o outro, a igreja ela é esse ambiente que vive em prol do outro e não de si, ela salga não para si mesmo, mas para o outro, ela dá luz para o outro, ela mostra onde está o caminho. Por isso que um dia Deus congregou uma igreja aqui em Vila São José, para que a gente fosse um referencial nesse bairro, para que esse mundo que em volta está em trevas, olhe para nós, e a partir de nós, a partir das nossas obras, eles percebam o Deus a qual nós servimos, então glorifiquem não a nós, mas o Deus que está no céu. Esse é o objetivo da criação. A igreja é essa manifestação visível de um Deus que é invisível. É essa forma de apresentar esse Deus que as pessoas não conseguem ver, é literalmente esse farol. Então, um farol apagado, uma lamparina apagada, um sal que não salga, perdeu todo o seu propósito. Perdeu todo o teu propósito. Nós devemos ser uma cidade luminosa, sabe, que as pessoas conseguem nos enxergar de longe. Que quando acontece alguma coisa em volta, quando tem um caos do lado, eles lembrem da gente, falam, não, mas tem uma igreja ali que, ali a gente encontra socorro. Na sua casa a mesma coisa, na sua família, quando está tudo indo errado, quando está tudo caindo,
Eles têm que lembrar e falar, não, peraí, mas tem fulano de tal lá, crente, e se eu for lá, eu sei que eu vou encontrar ajuda, porque ele é luz, porque sempre que eu converso com ele, eu consigo ver a Jesus, sempre que eu converso com ele, ele me apresenta o caminho até Jesus. Ou seja, a cidade não existe para si mesmo, assim como o crente não existe para si mesmo também, ele existe a fim de abençoar o outro. O que deve ser a Igreja Batista, o que nós devemos ser, irmãos, esse refúgio, esse lugar, esse farol, em que as pessoas olham para nós, e elas entendem como chegar em Jesus. Qual é a missão de Deus? Qual é a missão de Cristo? Qual é a nossa missão? Apontar a glória de Deus, fazer o nome de Deus grande, levar a reputação de quem é Deus, como Ele quer ser conhecido nesse mundo, a todos que estão em nossas voltas. Essa é a nossa missão, irmão. Nós temos algumas visões acerca de milagres, às vezes até um pouco erradas, vou dizer assim, né? A gente acha que milagres é sempre Deus fazendo algo em nosso favor. A gente crê em milagres, a gente vê acontecendo milagres, e a gente acha que milagres é algo sempre que acontece para nós, a nosso favor, né? E aí, irmãos, certo momento do ministério de Jesus, lá em Marcos capítulo 5, Jesus ele passa o mar, ele chega até a Gadara, uma região ali, e ele vai encontrar um homem possuído, né, lá por vários demônios. É uma situação terrível, parece um filme de terror quando você lê lá o capítulo 5 de Marcos. O homem se machucava, tinha que acorrentar ele, não adiantava nada. Jesus chega, Jesus vai lá e liberta esse homem. A partir da tua libertação, o que você acha que ia acontecer? Você acha que aqueles amigos dele, aquelas pessoas que estão em volta ali na cidade, que eles olhariam para ele, para Jesus, e ficariam felizes com aquela situação? Mas não, porque Jesus pega e manda com que os espíritos entrem nos porcos, os porcos vão e pulam lá no mar e acabam morrendo. Aqueles criadores de porcos olham para aquilo e ficam indignados, porque afinal de contas os porcos ali eram a sua fonte de renda. Eles não conseguem se alegrar pelo fato de alguém que sofreu a vida inteira ter sido agora liberto por Jesus, porque eles olham para aquilo que é material, eles olham lá para os porcos deles, eles ficam tão irados com aquilo que Jesus fez, que eles pegam e mandam Jesus embora. Sai daqui, some daqui. E aí, né, antes de Jesus ir, esse homem que fora liberto ali, ele chega para Jesus e fala, olha Jesus, eu quero ir contigo, deixa eu ir com você. Jesus fala, não, fica aqui e anuncia aquilo que eu fiz para a tua família, anuncia aquilo que eu fiz em teu favor, rapidinho, preciso de 2 minutinhos, anuncia aquilo que eu fiz em teu favor para quem está do lado, faz isso. E aí, esse homem fica, Jesus vai embora. E aí no capítulo 7 de Marcos, depois você pode ver, Jesus volta para essa mesma região, a região de Decápolis ali. E quando ele chega lá, irmãos, é diferente. Não tem mais uma multidão morrendo de raiva de Jesus, porque Jesus enviou os espíritos por porcos e acabou ali com a fonte de renda deles naquele momento. Não, quando Jesus chega lá, tem um monte de gente carregando gente doente para perto de Jesus, uma fila enorme de gente querendo falar com Jesus, tocar em Jesus, ser tocado por Jesus. Por quê? Por que isso acontece? E eu tenho para mim que isso acontece a partir do testemunho daquele homem que ficou lá. Esse homem que fora transformado por Jesus, entendeu qual era a sua missão, então começou a proclamar entre os seus irmãos, entre a tua família, aquilo que Jesus fez na vida dele. O que é a igreja, irmãos? A igreja é essa continuação do plano de Deus, que entende que todas as bênçãos, todos os milagres foram feitos em seu favor, servem não para si, mas servem para apontar para Jesus diante de um mundo que está em trevas, porque nós somos luz, nós somos uma cidade edificada sobre os montes, aquilo que as pessoas olham de longe e veem e falam, tem um caminho para a verdade ali. Então que Deus abençoe a sua vida e que na sua família, aqui na igreja, no teu trabalho, você seja a luz. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor nos escolheu para poder fazer parte daquele que é o teu plano, ó Deus. Obrigado porque nós temos em Cristo Jesus a garantia de que esse plano está sendo cumprido, ó Pai. Clamamos a Ti que o Senhor nos mostre qual é o nosso lugar nessa tua história, ó Deus, e que ativamente nós sejamos participantes. Pedimos, Senhor, abençoe também as aulas que nós teremos agora, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Podemos ir, irmãos, obrigado.